Olá! Este aqui será, pelo menos por enquanto, o nosso último vídeo sobre a petição inicial. Vamos estudar agora a improcedência liminar do pedido. E eu preciso começar dizendo para você não confundir a improcedência liminar com o indeferimento da petição inicial. Eu sei que parece a mesma coisa, mas não é. E ainda que à primeira vista você possa imaginar que as coisas são muito parecidas, quer dizer, possa haver alguma confusão aí em torno da terminologia, na verdade a diferença é bem simples. O indeferimento da petição inicial é uma situação de extinção do processo sem solução de mérito. E o julgamento de improcedência liminar do pedido é uma situação de extinção do processo com solução de mérito. Quer dizer, nesse último caso, nessa última hipótese, na improcedência liminar, o processo faz coisa julgada material, ou seja, o autor não vai poder propor de novo aquela mesma ação. E uma outra coisa importante para você entender bem esse assunto da improcedência liminar do pedido é a recente valorização dos precedentes, ou ao menos do direito jurisprudencial aqui no Brasil. Sobre esse assunto, sobre a teoria dos precedentes, já existe uma playlist aqui no canal. Então aqui nós já demos os dois passos mais importantes para entender esse assunto da improcedência liminar do pedido. O primeiro é a diferença em relação ao indeferimento da petição inicial, né? Lá nós temos uma hipótese de extinção sem solução de mérito, e aqui uma hipótese de extinção com solução de mérito, e essa questão da valorização dos precedentes ou do direito jurisprudencial. E agora note, nós temos aqui uma hipótese, vou reforçar, de extinção do processo com solução de mérito. Mas por que é que o CPC dá uma ênfase importante para esse assunto da improcedência liminar do pedido? Porque aqui, nessa hipótese, que você vai encontrar no artigo 332 do novo Código de Processo Civil, o réu não é nem mesmo citado, mas ainda assim o pedido é apreciado. É claro que como o réu não foi citado, o julgamento só pode ser de improcedência do pedido. E por que é que o juiz pode julgar o pedido improcedente sem citar o réu? Porque essa decisão beneficia o réu. O pedido do autor é julgado improcedente, isso só beneficia o réu. Obviamente, para que o pedido fosse julgado procedente, para que o juiz produzisse uma decisão contrária ao réu, então o réu precisaria ser citado, o réu precisaria exercer a sua defesa, porque isso é uma decorrência do princípio do contraditório, assunto que nós já estudamos recentemente aqui no canal. Agora que essas ideias ficaram bem claras, nós podemos estudar as hipóteses do artigo 332 do CPC. E todos os incisos do caput, perceba aí, dizem respeito a essa recente valorização dos precedentes, ou ao menos do direito jurisprudencial aqui no Brasil. E sobre essa confusão metodológica do novo código entre precedente, jurisprudência e até mesmo súmula, eu gravei um vídeo específico aqui no canal, vou deixar o link para ele aqui na descrição, vou deixar aqui na descrição também os dispositivos do Código de Processo Civil mencionados ao longo do vídeo e os demais vídeos que são interessantes para você compreender esse estudo aqui, esse assunto aqui numa perspectiva mais ampla. Então, segundo os incisos aí do artigo 332, o juiz deve julgar liminarmente improcedente o pedido que for contrário à súmula do STF ou do STJ. E note que quando nós falamos do STF, pode ser tanto súmula vinculante quanto súmula não vinculante. Então aqui a gente já tem uma aproximação entre esses dois institutos, né? Súmula vinculante e súmula não vinculante. Qual que é a grande diferença? A grande diferença é a reclamação. E eu já expliquei isso quando tratei das súmulas vinculantes, e eu ainda pretendo em algum momento estudar mais especificamente a reclamação aqui no canal. Então a primeira hipótese, súmula do STF ou do STJ. A segunda hipótese, julgamento do STJ e do STF em recursos repetitivos. Então aqui a gente fica com situações que dizem respeito só ao STF e ao STJ. Depois, quando o pedido for contrário a entendimento em incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, ou incidente de assunção de competência, o IAC. E aqui o IRDR e o IAC podem ser instaurados no âmbito do STF e do STJ, mas também podem ser instaurados no âmbito dos tribunais locais. Tá? E também quando o pedido for contrário à súmula de tribunal local, Tribunal de Justiça, desculpa, a respeito de direito local. Então, súmula do STF e do STJ,
recurso repetitivo do STF e do STJ, incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência e súmula de Tribunal de Justiça a respeito de direito local. Nessas hipóteses, ou melhor, quando o pedido do autor for contrário a alguma dessas hipóteses, então o pedido vai ser julgado liminarmente improcedente, quer dizer, antes da citação do réu. E além dessa hipótese aí de valorização dos precedentes à brasileira, né, ou do nosso direito jurisprudencial, a petição inicial pode ser indeferida quando o juiz perceber logo no início do processo que ocorreu a prescrição ou a decadência. E sobre a diferença entre prescrição e decadência, já existe um vídeo aqui no canal. E tem duas coisas que eu não mencionei ainda. A primeira é que o Código de Processo Civil diz que o julgamento de improcedência liminar só pode acontecer nas causas que dispensem a fase instrutória. Quer dizer, o direito do autor, então, tem que se provar, o direito alegado pelo autor, né? Tem que se provar apenas por documentos. Se for necessária prova diferente da documental, oitiva de testemunhas, ou então perícia, etc., não poderia ocorrer o julgamento de improcedência liminar do pedido. O que eu não consigo entender com essa previsão do Código é que, se você for perceber, as hipóteses de julgamento de improcedência liminar do pedido, pelo menos aquelas do caput, né, elas dizem respeito à tese jurídica. Então, se o autor vai provar ou não os fatos, não faz muita diferença. Se ele já provou com documentos ou se ele precisa de uma perícia ou de uma testemunha para provar, não faz muita diferença, porque o que o juiz está fazendo é aplicando direito, quer dizer, aplicando entendimento, né, de precedente ou de jurisprudência, enfim, de súmula ao caso concreto. Mas, enfim, é o que está aí no Código, né? E numa questão, especialmente em questões de provas objetivas aí que reproduzam a literalidade da lei, é importante você gravar isso. Mas é possível nós fazermos essa apreciação crítica, certo? Se o autor não conseguisse provar, mesmo que o autor conseguisse provar, desculpa, ele não teria o direito. Por que o pedido não pode ser julgado liminarmente improcedente? Às vezes, a valorização demais da questão probatória, né, da produção de provas e do direito de produzir provas nos leva a algumas inconsistências teóricas e inconsistências na própria lei, percebe? E a segunda coisa que falta eu observar tem a ver com a desnecessidade de citação do réu, né? O pedido pode ser julgado liminarmente improcedente, sem a citação do réu, porque esse julgamento beneficia o réu. Agora, se nessas mesmas hipóteses aí de aplicação de súmula, de precedentes, enfim, o juiz pudesse julgar o pedido procedente, e vamos pensar apenas com base em prova documental também, o juiz poderia fazer isso liminarmente? Não. Por quê? Porque é necessário citar o réu em homenagem ao princípio do contraditório. O réu precisa exercer a sua defesa. Mas agora, perceba o seguinte: antes da citação do réu, seria possível a concessão de tutela da evidência, pressupondo que o autor tenha razão, né? Comprove por documentos e esteja amparado em súmula, precedente, enfim, né? Agora o autor tem razão. O juiz não pode julgar liminarmente procedente o pedido, mas ele pode conceder tutela da evidência com base nisso. Nós temos um vídeo aqui no canal sobre a tutela da evidência também. Recomendo que você assista para entender isso um pouco melhor. E por outro lado, depois de concedida a tutela da evidência ou não, e depois de citado o réu, então nessa hipótese, prova exclusivamente documental, direito evidente do autor, o pedido poderia ser julgado procedente de forma antecipada, quer dizer, poderia haver o julgamento antecipado do pedido, não precisaria entrar na fase instrutória, não precisaria produzir prova, testemunhal, perícia, enfim, bastariam os documentos. O julgamento antecipado do mérito é uma hipótese de julgamento conforme o estado do processo, assunto a respeito do qual também já existe um vídeo aqui no canal. Bom, para encerrar, assim como nós também já vimos em relação ao indeferimento da petição inicial, aqui, no julgamento de improcedência liminar do pedido, também cabe recurso de apelação, obviamente. Aqui nós estamos falando de uma sentença que extingue o processo com solução de mérito. Então, o autor pode recorrer, o autor pode interpor recurso de apelação. E aqui, nessa hipótese também, assim como naquela outra, cabe juízo de retratação. Quer dizer, o juiz pode voltar atrás. O juiz pode perceber que aplicou equivocadamente o precedente, a súmula, que reconheceu equivocadamente a prescrição ou a decadência e se retratar, voltar atrás. Se ele não fizer isso, ele vai remeter o processo para o tribunal, para que o tribunal aprecie a apelação do autor. Se você aguentou até aqui,
Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário. E até a próxima!